Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula 1 de revisão de programação estruturada. Nessa aula nós vamos ver os laços de repetição e como trabalhar com cada um deles. O primeiro laço de repetição que vamos ver é o laço de repetição for, que significa para. Então, para trabalhar com o nosso laço de repetição for, nós vamos precisar, obviamente, como essa aula é de programação estruturada, do nosso programa principal. Então, eu vou digitar aqui main para escrever o programa principal e dar um enter. E aqui no meu programinha principal, vou aumentar aqui um pouco a fonte, eu vou fazer um exemplo usando o uso do laço for, explicando o passo a passo. Então, for, vou criar uma variávelzinha aí dentro do próprio laço, inicializando a partir do zero, e vou dizer que esse meu i vai do zero até i menor ou igual a 10. Menor ou igual a 10, ponto e vírgula, e vou incrementar esse meu i de 1 em 1, por isso que eu coloquei i++. Vou abrir um bloco de código aqui com as chaves e pronto, a minha estrutura do código for está feita. Nesse primeiro espaço, eu crio a variável e digo de onde é até a partir de onde ela vai, que é do zero. No segundo espaço separado por ponto e vírgula, eu digo até onde vai, ou seja, é um intervalo fechado, tá bom? Ele vai do 0 até 10, porque eu estou incluindo 10 com igual. Ao todo são 11 dígitos, 11 valores. Se eu não quisesse incluir o 10, ia iniciar do 0 ao 9, aí sim ia ter 10 valores. Ó. Vamos deixar assim do 0 ao 9, né? E no último espaçozinho, que eu separei por ponto e vírgula também, eu estou incrementando de mais um. E mais, ele incrementa de mais um na próxima interação. Por quê? Porque esse trecho de código aqui que fica entre o meu bloco de chaves, ele vai ser repetido 10 vezes, do 0 até o 9, 10 vezes. Então, e essa declaração de variável i poderia ser fora do meu for? Poderia, porque é uma declaração de variável simples, Aí não precisaria criar esse i de novo. Bastaria dizer que i vai do 0 até i menor do que 10, tá? Dá na mesma coisa. Só que por questão de limpeza de código e tradicionalismo de programação, sempre que vai se escrever um bloco de código desse, normalmente a gente se coloca dentro da própria estrutura, que é para ter ideia de controle de variável local, dentro da própria estrutura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou só pedir para escrever esse i. Então, eu dei um system.out.println aqui e ele vai só escrever. Vou salvar as alterações e executar esse código. E observe aqui no meu console que ele mostra do 0 ao 9, tá? Do 0 ao 9, certinho? Podemos incrementar essa saída? Podemos, nós podemos concatenar com uma frase dessa forma para ficar um pouco mais visível, para você ver a frasezinha e tal, mas é só questão de... ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Será que fica legal colocando o console do lado? Deixa eu só ver aqui uma coisa. Melhor. E aí eu aumento aqui. E minimizo aqui. Prontinho. Ah, assim fica melhor. Então, eu só coloquei uma frase, no meu console, ó, aqui, para você observar. E dessa forma nós fizemos o for. Como eu falei, vai do 0 ao 10. Se eu incluir o 10, perceba que ele não parou no 10, ele parou no 9. Se eu incluir o 10, eu tenho que, para incluir o 10, eu tenho que colocar igual, Só que aí eu vou ter 11 valores e não 10. Por quê? Porque eu estou começando do zero, tá? Eu acabei de incluir o 10 colocando igual ao 10, tá certo? Então, essa estrutura do for, ele repete esse trecho 10 vezes, Ele fica em loop, ele fica circulando. Esse mesmo trecho aqui, eu também posso fazer ele com o meu while. Eu vou comentar aqui esse trecho de código, tá?
para fazermos esse mesmo trecho de código com o while. Perceba que vou colocar em maiúsculo. Dessa forma nós podemos comentar mais de uma linha, tá? Em Java. Agora eu vou fazer o mesmo trecho de código, só que com o while. Com o while existe uma diferençazinha. Qual é a diferença? Eu tenho que criar o controle do meu fluxo primeiro, antes de entrar dentro do while. Por quê? Porque eu vou testar através de uma condição se essa condição é verdadeira, se ela é satisfeita, para que exista um loop. Então eu vou criar aqui, ó, int i, começando do zero, que é a mesma coisa que eu fiz dentro do for, né? E agora eu vou testar se esse meu i é menor do que 10. Se não, ele executa o meu laço de repetição. Então eu vou colocar assim, ó, while enquanto i. O while significa enquanto, né? Enquanto i for menor do que 10, aí eu vou abrir um bloco de código e vou colocar o meu sysout aqui. O valor de i é. E aí eu vou pedir para escrever esse i. E na linha de baixo eu vou incrementar o meu i. Por quê? Opa, ponto e vírgula. Porque o meu i++, ele incrementa a variável i de mais 1. E ao chegar no final, esse i aqui, que antes era 0, agora é 1. Nesse momento aqui. E ao repetir o meu laço e testar o i de novo, ele vai continuar. 1 é menor do que 10. Se for, ele escreve, incrementa para 2, volta. 2 é menor do que 10. Se for, escreve, incrementa para 3, volta. 3 é menor do que 10. E assim ele vai indo até 10. Por quê? Porque 10 não é menor do que 10. 10 é igual. Tá? Então eu vou executar agora o meu código. E perceba que ele também escreve do 0 ao 9. Ó, o valor de i é. Então, eu vou incluir o 10, como fiz na primeira vez agora também. E observe que agora vai aparecer o 10 após o 9 aqui. Vou executar, Ctrl F11, está aqui o meu 10. Então, o while também é uma estrutura de repetição, é um laço de repetição, ou uma estrutura de repetição, tanto faz. Porém, ele precisa necessariamente de uma condição fora para ser analisado, uma situação fora que a gente chama de flag de parada, né? Uma situação fora do laço para ser analisada na condicional dentro do laço e uma estrutura que repita ou incremente o que você está usando como variável de controle. Isso aqui nós estamos usando uma variável de controle que é a minha variável i. Podemos usar uma outra estrutura para controlar o loop do while? Podemos. Essa estrutura nós vamos ver na próxima aula, para essa aula não ficar muito longa. Nós encerramos aqui com o laço de repetição do while. Obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima aula.